Estamos no ar com o Boletim 15, 15º boletim da história do canal Esporte Totalmente Emocionantes e do site informatudo.com.br/esportes. Hoje falaremos sobre os seguintes assuntos. Será que a Mercedes pode se retirar da Fórmula 1? Assunto bem interessante com relação aos carros elétricos da Mercedes. Ela que está priorizando a motorização nesse sentido. Por que a Ferrari ainda não está preocupada com o avanço de Verstappen? Verstappen critica novo circuito de Miami, dizendo que quase desmaiou, olha só. Pérez chegou muito perto de se retirar do GP de Miami. E por que a Ferrari não fez um pit stop extra durante o período de safety car? Também falaremos aqui sobre as atualizações da Ferrari. Christian Horner da Red Bull discorda da declaração da FIA de que tá tudo certo lá na Ferrari. Carlos Sainz tinha uma missão em Miami e falhou. Também no finalzinho do vídeo vamos trazer as informações dos resultados da corrida para você rever e também a classificação do campeonato. Então vem comigo, deixa o like, se inscreva no canal, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Lembrando que temos aqui o apoio do grupo lá do Facebook, o F1 Brasil Racers. Participe, lá é o lugar onde você pode falar só sobre Fórmula 1, um grupo bem bacana para você. Bom, vamos aos assuntos do vídeo de hoje. Falar do Carlos Sainz, qual é a missão que ele tinha, ele falhou. Pois é, essa é a opinião do respeitado jornalista italiano Pino Allievi. Leclerc e Sainz alinharam na primeira fila do grid do Grande Prêmio de Miami e as Ferrari superando as Red Bulls com Max Verstappen largando em terceiro. Tudo isso na qualificação, né? Gerando o grid de largada. Enquanto o monegasco escapou bem, Sainz não o fez e Verstappen ficou ao lado dele para rodar roda a roda na primeira curva antes de passar com um movimento forte. A largada de ambos foi muito similar. Verstappen venceu mesmo na freada na primeira curva, vindo a passar então na segunda. E não foi a largada que a Ferrari esperava, já que Verstappen, após um primeiro momento de aumento de distância para Leclerc, depois começou a diminuir essa diferença até ultrapassar. O jornalista disse em entrevista ao site Fórmula Passion: Carlos tinha apenas uma coisa para fazer em Miami: bloquear o caminho de Verstappen no início e protegendo Leclerc. Ele não foi capaz de fazer isso, foi ultrapassado por Max na curva 2 e sua corrida acabou naquele momento. Claro que isso é a opinião dele, né? Mas obviamente Sainz também quer mostrar serviço, não quer ser apenas um segundo piloto da Ferrari, segundo piloto para o Leclerc. Mas claro que isso é óbvio, né? Ele ter protegido o caminho do Leclerc, impedindo o Verstappen. Agora não sabemos se realmente essa ordem veio da equipe ou não, né? Isso é uma incógnita, até porque até o momento, oficialmente, ele não é o segundo piloto, e sim os resultados atuais que o colocam nessa situação. Mas enfim, a incapacidade então de Sainz de se defender contra Verstappen fez com que Leclerc não tivesse seu companheiro de equipe para protegê-lo, e o piloto da Red Bull rapidamente o puxou. Ele fez sua jogada para a liderança na volta 9, passando Leclerc por dentro na curva 1, estabelecendo a partir daí sua vitória. Com o máximo de pontos em 2 finais de semana consecutivos, Verstappen reduziu a vantagem de Leclerc de 34 pontos para apenas 19. Allievi continuou dizendo: Leclerc não foi capaz de lidar com a recuperação de Verstappen, mas perdeu a liderança após 8 voltas. A Ferrari deixa a Flórida com uma amarga derrota para Leclerc, os fãs John e Lapo Elkan e todo o cavalo empinado. Mas nem tudo é desgraça e tristeza para os líderes do campeonato, além de estar à frente da Red Bull nos 2 campeonatos. No fim do vídeo eu vou trazer, como já disse, os resultados. Ao contrário da Red Bull, a Ferrari ainda não lançou sua primeira grande rodada de atualizações com a que vem lá no GP da Espanha. No próximo GP deve vir essa atualização. E o Olivieri encerrou dizendo: não muda muito, veremos a Ferrari de volta ao topo se as atualizações que eles prometeram trazer a Espanha realmente funcionarem. Tem isso também, né? Precisa ser efetivo na pista. E sobre atualizações, olha só, de acordo com o artigo 10.8 do Regulamento Desportivo, as equipes só podem utilizar peças que tenham sido utilizadas pelo menos uma vez numa corrida. Ajustes na configuração são permitidos, se necessários, para avaliar adequadamente o desempenho dos pneus.
As equipes só podem utilizar peças que tenham sido utilizadas pelo menos uma vez. Ajustes na configuração são permitidos, se necessário, para avaliar adequadamente o desempenho dos pneus. Agora, algum debate surgiu entre as concorrentes se a Ferrari usou apenas peças antigas para o teste, segundo relata o site motorsport.com. O piso usado por Carlos Sainz à tarde parece ser diferente do piso usado por seu companheiro da equipe pela manhã. O piso usado por Leclerc parece ser o mesmo usado nas primeiras corridas da temporada. No entanto, o piso usado por Sainz parece ser diferente, levando as equipes a se reportarem à FIA. De acordo com o meio citado, pelo menos 2 equipes pediram à FIA para verificar se a Ferrari cumpriu as regras. A FIA vai verificar, portanto, se a Ferrari realmente usou apenas peças antigas. No entanto, a Ferrari diz que a equipe cumpriu todos os regulamentos e não está preocupada. A FIA indicou que a Ferrari não agiu em violação dos regulamentos, segundo relata o site Autosport. O piso de Sainz levantou alguns pontos de interrogação entre várias equipes, mas a FIA descobriu, após uma investigação, que o piso instalado no carro de Sainz já foi usado antes e, portanto, a Ferrari agiu de acordo com as regras. Para ver como é a regra da Fórmula 1, né? Não é só questão de correr, não. Tem muitas regras a serem seguidas. E o Christian Horner, chefe da equipe da Red Bull Racing, não concorda totalmente com a declaração da FIA. O corpo governante havia indicado anteriormente que a Ferrari não violou os regulamentos sobre o teste de pneus após o Grande Prêmio da Emília-Romagna. Horner está quase certo de que a Ferrari realmente usou peças novas no seu carro. O andar de Carlos Sainz, que fez o teste de pneus em nome da Ferrari, levantou algumas dúvidas. A FIA decidiu responder e investigar, mas não encontrou nada de ilegal no comportamento do carro italiano. Abre aspas, ele disse: "Eu entendo que em um teste de pneus como este você tem que usar uma especificação fixa do carro. E se você tiver que substituir uma peça, então tem que ser uma especificação mais antiga, que já foi testada antes." Ele falou isso em entrevista ao site Marca. E ele segue: "Tenho a sensação de que a Ferrari usou um piso completamente diferente. Certamente tinha novos componentes", disse ele. A FIA já declarou então a Ferrari inocente, mas Horner ainda está fazendo uma ligação. Ele fala: "Cabe à FIA trabalhar nisso e investigar isso minuciosamente. Devemos evitar que estes testes de pneu sejam usados para desenvolver aerodinâmica. Essa simplesmente não é a intenção." Palavras do britânico. E esse é o motivo, né? Não se usaram peças novas justamente para não mudar o carro, né? Fazer testes para não mudar o carro, porque o carro, como começa, ele precisa terminar na questão da aerodinâmica. Então é isso, meus amigos, faz parte da Fórmula 1, as equipes buscam tentar punir as adversárias, mas claro que também regras são feitas para serem cumpridas. E por que será que a Ferrari não fez um pit stop extra durante o período de safety car lá em Miami? O que parecia ser uma simples vitória para Max Verstappen, que pilotava mais de 10 segundos à frente do Leclerc, se transformou em uma batalha acirrada entre os candidatos ao campeonato devido a um safety car virtual e depois um safety car. A batalha pela P3 entre a Red Bull e Sérgio Pérez e a outra Ferrari de Carlos Sainz também explodiu após o safety car, quando Pérez e sua equipe pararam para colocar o composto médio mais macio. O chefe da equipe Ferrari, Mattia Binotto, explica por que eles não fizeram um pit stop durante o safety car e o safety car virtual. Afinal, como o Leclerc poderia tentar chegar em Verstappen com borracha velha? Pois é, Binotto falou: "Achamos que nossos pneus usados eram mais fortes do que os novos. Com pneus novos teríamos mais problemas para aquecê-los do que com pneus usados." Palavras do Binotto. E o chefe da equipe Ferrari continuou: "Então decidimos ficar de fora porque acreditamos que era a melhor chance de fazer um bom aquecimento e tentar atacar nas primeiras voltas." E foi isso que aconteceu. A primeira chance para Charles veio na primeira volta depois do safety car, também para Carlos se defender do tcheco. Palavras do Mattia Binotto. Para ver como a estratégia é muito importante durante uma corrida, escolher o que fazer, e a sua escolha vai definir se você vai ter desempenho melhorado ou o contrário. E o Verstappen criticou o novo circuito lá em Miami. O circuito teve uma série de problemas iniciais. Para muitos foi uma corrida horrível, opinião essa que discordamos aqui no canal. Durante a corrida, Max Verstappen viu várias áreas de melhoria para o circuito, incluindo o asfalto e as curvas ao redor do Hard Rock Stadium.
Nós discordamos porque para nós a corrida foi muito emocionante. Se você quiser ouvir novamente a nossa narração, eu vou deixar o link aqui no card ou na descrição para você, tá bom? Acesse aí e ouça a corrida novamente a hora que você quiser. Abre aspas para o Verstappen: algo tem que mudar, especialmente para o uso de ações de ultrapassagem. Acho que poderia ser um pouco melhor fora da linha ideal. Durante a corrida correu muito bem, fiquei surpreendido. No início rodei Sainz lá fora e saí da linha, onde estava a aderência esperada. Mas durante a corrida ficou cada vez pior. Palavras então do Max Verstappen. Ele disse isso após a corrida. Recentemente tivemos bons resultados de novas pistas com bom asfalto, como lá na Arábia Saudita. Havia bastante aderência lá, então temos que olhar de perto em Miami. É claro que a linha de corrida tem mais aderência do que as linhas ao lado, mas acho que a diferença é um pouco grande em alguns lugares. E de acordo com o Verstappen, o segundo setor, em particular, poderia ser melhor. O segundo setor inclui uma chicane com pedras de meio fio altas, onde o holandês quase errou durante os treinos. Ele fala: nos karts teria sido melhor, é uma boa combinação, mas não em um carro de Fórmula 1. Acho que, como Carlos Sainz disse anteriormente, principalmente devido às combinações das zebras. Durante as 4 voltas que fiz na sexta-feira, quase desmaiei, porque bati com muita força no primeiro meio fio. Sua cabeça salta de um lado para o outro pelo menos 5 ou 6 vezes. É muito ruim. É tão longo, largo e duro, aquele meio fio não é realmente feito para isso, disse Verstappen. Na próxima edição, Verstappen espera que o layout das calçadas tenha sido ajustado. Ele fala: talvez ajude se as curvas ficarem mais altas gradualmente. Acho que os carros passarão melhor se for uma combinação suave. Anteriormente, o chefe do circuito do Autódromo Internacional de Miami já explicou por que o circuito é tão lento no segundo setor. No entanto, eles estão abertos a melhorias para o próximo Grande Prêmio. Sobre o motivo de ser assim, tem a ver com a segurança. É o que explica o Tom Garfinkel, sócio-gerente do GP de Miami. Para a mídia, ele explicou o seguinte: olha só. Não sei se comunicamos bem o porquê desta chicane existir e porquê está no local. Foi um mal necessário. Na verdade, tornar a pista grande o suficiente. Isso nos permitiu fazer o resto do circuito muito melhor. Aquele lugar específico da chicane é uma parte difícil do circuito, mas tivemos que desacelerar muito os pilotos lá, porque não tem espaço suficiente para uma faixa de fuga. Sem uma área de escape, não é seguro para os pilotos em alta velocidade, disse ele. Tá aí, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo para acontecer, mas para muitos, inclusive para o Verstappen, é um trecho bastante complicado. E a Red Bull revelou que chegou perto de pedir que Sérgio Pérez se retirasse do GP de Miami do último fim de semana devido a um problema no sensor do motor que afetou o desempenho do carro do mexicano. Pérez passou toda a corrida na 4ª posição, atrás de Carlos Sainz, mas incapaz de desafiar o piloto da Ferrari. No entanto, em um ponto, Pérez relatou uma súbita perda de energia. O problema acabou sendo atribuído a um sensor de cilindro defeituoso, que desligou vários sistemas. Pérez conseguiu manter sua posição P4 até a bandeirada, embora tenha afirmado após a corrida que seu carro nunca mais foi o mesmo. Christian Horner disse o seguinte: foi muito perto. Poderia ter abandonado. Ele teve um problema com o sensor em um dos cilindros, tivemos que mover os sensores para resolver o problema. Então isso é algo em que trabalharemos em estreita colaboração com a HRC, que é o departamento de motores da Honda, para tentar entender e obviamente garantir que isso não aconteça no futuro. Lembrando, né, que a Honda é a fornecedora de motores para a Red Bull. Para ver, né, quase que acontece mais um abandono para a Red Bull. Horner diz que o problema levou a um déficit de energia, que afetou especialmente a velocidade máxima do RB18 de Pérez. Ele disse: ele perdeu provavelmente 20 kW de potência como resultado. Mesmo com a vantagem do novo pneu que ele tinha, ele provavelmente estava meio segundo abaixo do que o carro era capaz de fazer em velocidade em linha reta. E acho que sem isso, ele provavelmente teria sido P2. A Red Bull sofreu uma dupla desistência na corrida de abertura da temporada no Bahrein, enquanto uma falha no motor também atingiu Max Verstappen lá na Austrália.
Após a corrida do último domingo, o holandês pediu que sua equipe superasse seus problemas de confiabilidade, mas Horner negou que houvesse um problema subjacente afetando seu carro 2022. O Horner encerrou dizendo: "Não acho que o carro seja particularmente frágil, acho que houve coisas mesquinhas que você normalmente veria nos testes de pré-temporada que só apareceram quando entramos na temporada. Isso tem sido frustrante, mas você sabe, estamos trabalhando em estreita colaboração com a HRC e eles estão nos dando um grande apoio, então acho que vamos resolver isso." Palavras então do Christian Horner. Lembrando que tudo que aconteceu no GP lá de Miami está em um único link aqui no nosso site, informatudo.com.br/esportes. Eu vou deixar no link na descrição, vai ter o link para você que leva a esta matéria específica que você está ouvindo aqui no site, e dentro dessa matéria vai ter o link lá. Lembrando que cada evento que nós narramos aqui no canal, eu crio um link no site que traz tudo. No caso aqui de Miami tem desde o TL1, o TL2, né, o treino livre 1, treino livre 2, mais conhecido por P1, P2, né, P3, Qualify, que foi narrado aqui no canal, e também a corrida. Tudo que aconteceu no fim de semana está neste único link, portanto, não perca! E por que será que a Ferrari ainda não está preocupada com o avanço de Verstappen? Charles Leclerc conquistou uma grande liderança na classificação de pilotos nas rodadas de abertura da temporada de Fórmula 1 2022, mas após o GP de Miami no último final de semana, a diferença diminuiu novamente. Max Verstappen venceu a corrida sprint e a corrida em Imola e continuou essa série nos Estados Unidos. O resultado? O holandês está bem próximo de Leclerc no Campeonato Mundial. No fim do vídeo eu trago a classificação para você. Após a corrida em Miami, perguntaram a Leclerc se ele já estava preocupado com o rápido avanço da Red Bull e de Verstappen. E ele falou: "Não há preocupações. É claro que eles estão melhorando e todos esperavam isso. É uma equipe forte, então não é surpresa. No entanto, tenho fé na minha equipe, tenho certeza de que estaremos no topo. Trabalho duro e temos feito isso nos últimos anos." Palavras do monegasco expressando sua confiança nas atualizações da Ferrari que serão inseridas no carro na próxima etapa lá na Espanha, em pouco menos de 2 semanas. Falamos sobre isso agora há pouco aqui neste boletim. "Espero que com isso possamos enfrentar o desafio novamente", disse ele. Leclerc achou que ainda tinha uma chance em Miami quando a corrida foi reiniciada após um safety car. Todos nós achamos, com certeza, né? Ele diz: "Mas não havia DRS, então isso tornou muito mais difícil para nós. Além disso, ficou bem claro que eles, Red Bull, eram mais fortes com os pneus médios. Com os pneus duros, tivemos uma chance para vencê-los, mas a diferença foi grande após o período em médios." E a Ferrari não está preocupada, mesmo que a Red Bull tenha sido mais forte nas últimas 2 corridas. O chefe de equipe, o Mattia Binotto, explica o porquê. Abre aspas: "Não acho que haja grande diferença. São no máximo alguns décimos em uma corrida inteira e temos que lembrar que estamos na primeira fila. Durante a qualificação, tivemos o pacote melhor e mais completo em comparação com a Red Bull. Olhando para um fim de semana inteiro, não há muita diferença entre a Red Bull e a Ferrari. Se há motivo para preocupação, é sobre a rapidez com que eles se desenvolveram dentro do limite de orçamento. Isso é algo com que posso me preocupar", disse Binotto. E se ele acha que não há diferença entre Red Bull e Ferrari, é melhor começar a se preocupar, né? Pois quem pilota o carro adversário não é nada mais nada menos que o atual campeão do mundo. E a Mercedes, será que vai parar com a Fórmula 1? Nos próximos anos a equipe se concentrará, ou a montadora, né, se concentrará cada vez mais na eletrificação de carros de estrada. A partir de 2030 a marca só deve produzir carros elétricos para a via pública. Se o mercado permitir, né? E isso parece estar em desacordo com o projeto de Fórmula 1, que a Mercedes-Benz possui parcialmente. No entanto, a marca continua ativa na classe superior do automobilismo, confirma o Ola Källenius, CEO da empresa mãe Daimler. Segundo Källenius, os planos futuros da Fórmula 1 coincidem com os planos da Mercedes. Abre aspas para ele: "Decidimos nos tornar neutros em CO2, é a única decisão certa, e isso também se aplica à Fórmula 1.
Os próximos regulamentos do motor, isso será em 2026, se concentrarão mais no lado elétrico da história. Também há planos claros para tornar a Fórmula 1 CO2 neutra. Os novos regulamentos resultarão em mais componentes elétricos. Terá um motor de combustão interna, mas esse motor será usado como laboratório para combustíveis sem CO2, que são, sem dúvida, necessários para a aviação, mas também para tornar os carros existentes mais sustentáveis, palavras dele. E embora a Mercedes só queira se ocupar com carros de estrada elétricos em 2030, a Fórmula 1 ainda está correndo com um motor de combustão. Källenius explica que não há outro caminho na classe real. Ele fala, ainda não chegamos a um ponto em que podemos fazer uma corrida como o GP de Abu Dhabi com apenas a energia de uma bateria. Um esporte como a Fórmula 1 tem que ser um show. Então, o caminho certo para isso é se tornar neutro em CO2. A tecnologia das baterias ainda está longe para ser suficiente. No entanto, os planos para se tornar neutro em CO2, com mais foco na eletrificação, garantem o esporte que ele permaneça relevante para nós e assim continuarmos a correr, garante então o CEO da Daimler. E Källenius não quer especular sobre uma fusão da Fórmula 1 com a Fórmula E, a contraparte elétrica da classe real. Ele fala, o que eu sei é que a Fórmula 1 continuará sendo o auge do automobilismo. Palavras do chefão. Aliás, a Mercedes vai se retirar da Fórmula E após essa temporada, o que também é um fato importante. Meus amigos, muitas pessoas dizem que jamais a Fórmula 1 será elétrica, pois perderia muito do seu brilho. O que você acha disso? Deixe nos comentários. Será que a Fórmula 1 pode um dia ser elétrica, totalmente elétrica? E será que a Mercedes pode se retirar então da Fórmula 1? Você ouviu aí o papo, as palavras do Daimler, bem focados na parte elétrica, né? Ainda não é desejável que a Mercedes se retire da Fórmula 1, especialmente quando se considera a popularidade da classe de corrida. Desde que a Fórmula 1 foi adquirida pelo grupo Liberty Media, os números de audiência cresceram explosivamente, em parte devido à abertura do mercado americano. Källenius fala, o esporte está crescendo muito rápido, especialmente entre o público jovem. A série da Netflix, o Drive to Survive, foi a causa disso. Estamos felizes por fazer parte deste show e ser uma das partes da Fórmula 1. Aqui exploramos nossos desenvolvimentos tecnológicos, mas também o usamos para marketing. Depende de nós. O esporte tem um futuro brilhante. É interessante realmente esse documentário lá da Netflix, muitos não gostam, muitos pilotos não querem participar porque eles romantizam demais, exageram demais, mas o objetivo está cumprido, que é realmente divulgar mais a Fórmula 1. Como bem dito aqui, mais jovens estão aderindo, estão assistindo a Fórmula 1 graças a essa série lá da Netflix chamada Drive to Survive. Bem interessante, afinal a Fórmula 1 sobrevive com as pessoas que assistem, né? A Mercedes, portanto, também está ativa na Fórmula 1 nos próximos anos. O CEO da Daimler também faz uma breve retrospectiva do Grande Prêmio de Abu Dhabi em 2021, onde Lewis Hamilton perdeu o título mundial para o Max Verstappen. Ele disse, foi incrivelmente emocionante. Às vezes você vai da esperança ao desespero em segundos, mas isso faz parte do esporte. Você leva uma pancada, mas levanta de novo. Como bom competidor, você levanta de novo e volta para a pista para começar a luta. Concluiu então o chefão Källenius. E é interessante, se você for analisar, né? O ano 2022 está sendo péssimo para a Mercedes. Se você somar isso ao final de 2021, é coisa para ser esquecida realmente pela Mercedes, mas aqui ele parece bem positivo nos seus comentários. E para fechar o vídeo, trazer então a classificação da corrida anterior em Miami do campeonato. O Verstappen chegou em primeiro com a Red Bull, venceu a prova. Em segundo, o Leclerc com a Ferrari, 3.7 ficou o gap. Sainz o terceiro com a Ferrari, 8.2 de gap. E o Pérez o quarto com a Red Bull, 10.6 de gap. O Russell na sequência com a Mercedes, 18.5. Hamilton em sexto, 21.3 novamente. Russell à frente de Hamilton. Depois em sétimo, Bottas, Ocon em oitavo, Alonso em nono, Albon em décimo. A melhor Alpine apareceu em oitavo e a melhor Alfa Romeo em sétimo. A Williams conquistou um pontinho importante, mais um ponto importante, que sem dúvida foi muito comemorado,
com essa 10ª posição do Albon. Depois Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Latifi, Schumacher, Magnussen e Vettel. Não terminaram Gasly, Norris e o Zhou. Classificação de pilotos, Charles Leclerc lidera com a Ferrari 104 pontos, Verstappen é o segundo com a Red Bull 85 pontos. Pérez é o terceiro, 66, e o George Russell é o quarto com a Mercedes 59. Olha só essa posição importante que ocupa o George Russell. Sainz é apenas o quinto com a Ferrari 53 pontos. Depois Hamilton, Norris, Bottas, Ocon e em 10º Kevin Magnussen com a Haas, que também vem muito bem nesse ano de 2022. Os construtores, Ferrari 157, Red Bull colou em 151, Mercedes a terceira 95, McLaren é a quarta 46. Depois Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri, Haas, Aston Martin e Williams. Por hoje é isso, meus amigos. Se chegou até aqui, peço que, além do like e da inscrição no canal, isso certamente você já fez, né? Já que você chegou até o fim do vídeo, deve ter gostado então, né? Eu peço encarecidamente que compartilhe este link com seus amigos, seus contatos, seus grupos que gostam do automobilismo, para que o nosso canal possa crescer mais e mais e assim trazer mais conteúdo para você, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.